Bom, hoje o assunto é com a doutora Naila Kassem Aniquino e ela vai nos contar como que foi a trajetória dela, como ela se tornou uma médica bem-sucedida e uma médica vindo aí de uma história muito bonita. Então eu queria que ela contasse um pouco da sua história, de como foi essa trajetória e onde eu entro nessa história, né? Que graças a Deus eu faço parte dessa história já há 15 anos. Mas vamos lá. Bom, Ale, você sabe disso, né? Mas eu sou filha de imigrantes libaneses. Meus pais vieram para o Brasil em busca de uma melhora de qualidade de vida. Eles eram muito pobres no Líbano. O meu pai veio na década, acho que de 40, mais ou menos. Ele tinha 18 anos, veio no navio cargueiro e com uma mala de roupa para ser mascate no Brasil. Então, ele tinha uma refeição por dia. E assim, ele trabalhou até ele poder comprar, montar o negócio dele, comércio, né? Como todo libanês. E alguns anos depois, chegou minha mãe. O meu avô, pai dela, já estava no Brasil e, coincidentemente, eles eram da mesma cidade, no Líbano, não se casaram lá, mas a minha mãe já era prometida para o meu pai, assim, o casamento já estava arranjado, no caso. E aí, eles se casaram e, imediatamente, eles já tiveram os 4 filhos. Eu sou a segunda, né? Eu tenho um irmão mais velho, nós somos 4 irmãos. E de todos os filhos do meu pai, eu acho que eu vivia numa cidade do interior, muito pequena, em Minas. Eu adoro a minha cidade, Natal. Mas eu queria mais, eu queria sair de lá. Eu não queria viver lá e casar, ter filhos. Seguir aquela trajetória das moças na década de 70, né? E das moças que estavam lá. Então, as minhas amigas foram mães com 18 anos. Eu, com 18 anos, estava começando a faculdade. Então, aí eu resolvi que eu queria estudar medicina. Estudei escola pública até a 8ª série. O meu pai e minha mãe trabalhavam muito, né? 4 filhos para sustentar, 4 bocas. E começar na vida não era fácil. Mas, como todo libanês, eles tinham muita garra para trabalhar. Trabalhavam de sol a sol e fizeram América, né? Como se falava, né, antigamente. Eles vieram para fazer América, como a grande maioria dos imigrantes árabes. E aí eu fui estudar. Eu queria estudar, então eu estudava de madrugada, ficava estudando para as provas. Apesar de estudar em escola pública, depois no colegial eu fui para Ribeirão Preto. Estudei, terminei o colegial lá. E aí eu entrei em medicina. Aí eu fui estudar medicina no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro eu conheci meu marido, na época era meu namorado, casei e vim para Indaiatuba. Aqui em Indaiatuba eu comecei trabalhando, eu cheguei em Indaiatuba em 2000. Eu me lembro assim que eu trabalhava no Rio, pra você ter uma ideia, no Rio eu terminei a faculdade, eu já tinha 2 empregos antes de terminar a faculdade. Porque os meus pais, com a cultura árabe, né, sempre foi assim, eles nunca me deram uma boa vida, tipo, você vai gastar o que você quiser. Não. Eu tinha, né, meu orçamento super contado. Mas mesmo assim, eu sempre fui gastadora mesmo. Você já percebeu isso, né? Sempre gostei de... eu acho que eu saí um pouco diferente, né, da minha raça. Mas... Então, desde a faculdade, no 4º ano eu já tinha emprego, eu trabalhava fazendo exame de piscina em clube, porque eu queria ter o meu dinheiro para gastar. Eu não queria ter meu dinheiro para guardar, eu queria ter meu dinheiro para gastar. Então, eu queria comprar roupa, eu queria andar com meu carro, eu queria fazer minhas coisas. Então, aí quando eu terminei a faculdade, eu já tinha esse emprego. E no Rio de Janeiro, a gente já trabalhava nessas clínicas onde a gente era assessorado por algum médico e a gente ganhava por hora. Então, eu me lembro até, meu último emprego eu ganhava, promovida a dermato, eu ganhava R$15 a hora, né? O Rio de Janeiro tem uma deficiência, né, tinha naquela época de médicos, então a gente trabalhava mais livremente. E aí, quando eu saí do Rio, eu tinha 9 empregos. Isso, qualquer pessoa que me conhece pode comprovar. Eu chegava em 3 cidades no mesmo dia. Mas eu não fazia isso só porque eu precisava trabalhar, porque eu gostava, eu sempre gostei de trabalhar. Isso é meu, eu sou workaholic, eu gosto do que eu faço, eu amo o que eu faço, então eu sempre gostei. E eu gostava de ganhar dinheiro. Eu sou libanesa, sou filha de libaneses. E isso tá, acho que, no sangue. Só que eu gastava muito, eu gastava tudo que eu ganhava. Então, quando eu vim para Indaiatuba, eu não tinha mais nenhum emprego. Então, o Guilherme já estava aqui, já trabalhava um ano aqui, ele veio um ano antes de mim. Ele veio em 99 e eu vim em 2000, que eu vim só casada.
Então, eu comecei trabalhando numa clínica, prestando serviço numa clínica de um médico, que eu tenho muita gratidão por ele, Sebastião. E ali eu até brincava com meu marido, eu falava, acho que eu vou trabalhar 3 vezes por semana, vou cuidar da casa. Até o dia que eu queimei o pão no forno. E aí eu achei que realmente eu tinha que trabalhar mesmo. Eu acho que eu nasci para trabalhar. Eu nasci para fazer o que eu faço. Eu não sei cozinhar, não sei fazer outra coisa, só sei trabalhar. E aí eu gastava tudo que eu ganhava, né, Alexandre? Aí eu conheci você, não sei se você lembra, você estava grávida da Amanda e a gente estava no salão, eu estava fazendo a minha unha, você dava consultoria financeira para aquele salão de beleza. E eu perguntei para minha manicure, falei, quem é essa? Primeiro que você nem olhou na minha cara, né? Aí ela falou, Alexandra, ela tá fazendo a consultoria. E realmente o salão ele deu um salto estético, assim, né? A gente viu que assim, ela deu uma repaginada. E aquilo eu fiquei impressionada. E eu tava com meu filho pequeno. E eu tava muito desesperada, porque eu morava numa casa muito longe, eu morava numa chácara, eu aluguei um apartamento, lembra disso? Lembro. E aí você falou assim, eu falei, eu quero te contratar. Você falou, me passa toda a sua documentação. A primeira coisa que você falou pra mim, se você quer guardar dinheiro, como é que você sustenta 2 casas? Então você já me fez entregar o apartamento, voltar pra chácara. Detalhe que 2 residências em Indaiatuba. 2 em Indaiatuba. Com 15 minutos de diferença uma da outra. Mas eu amamentava, eu tava nervosa, desesperada, então. E aí foi quando você entrou na minha vida, porque eu trabalhar e ganhar dinheiro, eu sabia fazer isso. Mas eu ficava pedalando, porque eu trabalhava muito, ganhava muito dinheiro e gastava muito. Eu acho que é meu perfil. Como de muitas pessoas, como de muitas mulheres consumistas, né? Porque a gente vive num mundo muito consumista. E aquela coisa do merecimento. Eu trabalho muito, eu mereço. Então, quando eu contratei você, eu contratei você para dar um rumo diferente na minha vida. E a minha mãe, ela me cobrava muito isso, que minha mãe me via trabalhando muito. E os meus pais sempre foram muito poupadores, né? Então, uma pessoa que chega como mascate e vence na vida, né? A minha mãe e meu pai, assim, lutaram muito. E assim, hoje, eles têm uma vida... eu perdi minha mãe esse ano, né? Mas, assim, eles deixaram um patrimônio muito legal pra gente. Mas às custas de muita abdicação. Eu também não queria isso. Então, eu não queria levar a vida de abdicação que eles levavam. Meu avô e minha avó também. Então, assim, andava com calça furada, chinelo, sapato furado, mas tinha um patrimônio muito grande. Não era isso que eu queria também. Eu queria ter uma vida normal, nem... Um equilíbrio. Como os meus pais, né, que não saía de casa, não ia em restaurante, não viajava, não fazia nada. Mas eu também não queria mais gastar tudo que eu ganhava. E aí eu precisava encontrar uma forma de poupar, mas eu sabia que poupar eu não poupava. Então foi quando eu te contratei, que você entrou na minha vida e que você me ensinou a investir. Como investir em aplicação, em dinheiro, não era o meu perfil, você me ensinou a investir de outra forma. A investir no meu trabalho, valorizar aquilo que eu fazia. E aí você foi me fazendo investir e crescer através de outro caminho, que não é um caminho de ter R$1 milhão no banco, mas ter um patrimônio consolidado, sem esperar nada de herança, de pais, né? Eu devo muito disso aos ensinamentos da minha mãe, minha mãe se preocupava muito comigo, ela tinha uma preocupação de que eu trabalhava muito e que, filha, mas você não vai trabalhar assim pro resto da vida, é como a beleza. A beleza não é eterna. Ela falava, a saúde não é eterna. Uma hora você tem que ter uma reserva, você tem que ter um patrimônio. E eu não tinha. E aí, quando você veio, você foi me alinhando da sua forma, né? Porque eu escorregava, né? Muito. E eu lembro que eu e a Dani, a gente tentava te dar... golpe! Te dar golpe, gente. A gente dava muito golpe da Alexandra. De particulares. A gente escondia dinheiro da Alexandra. A gente inventava gasto. Tipo, como no cartão, na fatura do cartão de crédito vinha um nome diferente, a Alexandra perguntava que era, preenchedor. Então a gente... A clínica quase não dava lucro. Jogava tudo pra lá. Então a gente acabou... Aí foi isso. Então, depois que você... puxou meu tapete, me colocou, me deu um choque de realidade. E quando a gente veio para esse novo empreendimento, dali para frente foi exponencial. É claro que a gente foi se preparando, construindo uma reputação. Claro, também, como eu falei, eu poderia ter pedido dinheiro para o meu pai, ter feito de outra forma, mas eu não quis assim. Eu quis construir tudo isso com o meu trabalho, com o fruto do meu trabalho, do meu esforço.
Não fiquei rica, não sou milionária, mas eu tenho uma vida confortável. Eu acho que isso, grande parte, eu devo a você. Porque você ficou ali por trás. Eu sei que eu escapava de você, eu escorreguei muito. Acho que teve muitas pessoas que você assessorou que não deram o trabalho que eu tenho, que eu sei. Mas é isso aí, eu tô aqui e eu tenho muita gratidão a você. O conceito de milionário, precisa entender muito bem, né? Existe o milionário que tem só propriedades, tem o milionário que tem muito dinheiro e vive de aplicações, tem o milionário... Então, são diversas formas de milionário. É óbvio que ser milionário hoje é muito fácil e eu estou diante de uma milionária de formas diferentes. Então, assim, a consultoria financeira, ela é muito isso. E recentemente, uma cliente minha escreveu até na minha página, e eu fiquei super feliz, que é uma consultoria que não visa só o dinheiro, né? A vida é muito curta. É o equilíbrio, né? Incentivo a pessoa a viver muito, a curtir a vida, né? Quer trocar de carro? Eu sou a primeira pessoa que estou ali, não troca. Não, esse não é legal, vamos pegar um mais caro, porque eu conheço, eu estou dentro. Então, assim, é muito importante você fazer com que a vida se torne leve, que invista, né? Dá para fazer tudo se a gente faz com planejamento. Então, tem uma vida muito boa, recentemente reformou a casa da forma que queria, faz tudo o que quer, não falta absolutamente nada, né? Então, assim, é óbvio que se quiser viajar mais, sempre a gente vai querer, né? Mas, assim, não consegue fazer tudo. Tem uma casa muito bem montada, sozinha, como você falou, e eu sou prova disso. E nesse momento, quando eu vejo o potencial que o médico tem, uma responsabilidade gigante de uma vida na mão, né? Uma responsabilidade, nossa, muito sem explicação, muito inteligente para se tornar um médico ali. E aí eu senti um nicho muito grande que os médicos tinham uma deficiência na parte financeira. E ela me apresentou, ela me abriu em Indaiatuba, né? Eu falo que eu devo a minha consultoria inteira para você, o que eu sou profissionalmente hoje. Eu trabalhava numa multinacional quando eu te conheci. A multinacional fechou, foi para São Paulo, fui convidada para trabalhar lá, mas eu não queria, eu já brincava de dar consultorias pequenas aí para o salão, para imobiliária, tudo para amigos. E aí eu conheci uma médica que descobri esse nicho gigante que tinha e fui me aprofundando, ela foi me abrindo os caminhos e as coisas andou muito bem, né? Mas o médico em si, ele é um alvo, né? Eu vejo que muita gente quer oferecer muita coisa para vocês. É muito sedutor. Sabe, quer inventar investimento que não existe, do dinheiro fácil. Eu tenho médicos que já ofereceram abrir restaurante, vender carro, nossa, de tudo. Porque vocês são um alvo, né? Eles olham, nossa, ganha bem, mas o investimento para ter uma clínica é gigantesco. Acho que a pessoa tem que entender, assim, você falou sobre investimento. Eu tenho colegas que têm investimento fora do ramo do trabalho e tenho colegas que investiram no ramo do trabalho. Eu preferia apostar naquilo que eu sei fazer. Eu preferia apostar em crescer dentro do mercado de trabalho que eu tô. Mas eu não acho errado também, né? O médico investir em outras coisas. Eu tenho amigos que têm investimento no ramo da construção. Na minha cidade, eu tenho vários amigos que têm terra, gado, entendeu? E isso é rentável, é muito rentável. Só que não é uma área que a gente conhece. Então, assim, como eu falei, eu não quis, assim. Meu pai e minha mãe queriam que eu investisse em agro, entendeu? Em pecuária. Então, se eu tinha um dinheirinho, eu ia lá e colocava em gado. Eu já não queria, eu não queria isso para mim. Eu quero um equilíbrio. E foi aí que eu busquei esse equilíbrio com você. E você identificou meu perfil e você aceitou o meu perfil. Porque eu poderia ter guardado muito dinheiro nesses 15 anos. Eu sei que eu poderia. Mas a gente viveu bem, né, Alexandra? Assim, isso eu acho que é o diferencial. Você respeita a minha forma, exatamente. É entender o que é bom para ela, não é uma receita. O que é bom para você não é bom para outra pessoa. Então, você tem que entender isso. Eu tive uma cliente que ela falou assim para mim, mas por que eu vou pegar um dinheiro no banco se eu tenho esse dinheiro guardado?
Eu falei assim, porque você vai ter tranquilidade sua. Se você ficar zerada no banco, não vai te fazer bem. Eu te conheço já e eu sei. Então, assim, eu sempre dava esse... A pessoa falava assim, puxa, é verdade, porque não adianta. Então, você pega um empréstimo por segurança, mas você quita ele imediatamente, você paga pouco. Tudo são estratégias que a gente vai encontrando, mas o perfil da pessoa. Não adianta chegar para um perfil dela que quer curtir a vida, que quer gastar, que sente essa necessidade. E aí, o que eu faço nesse caso? Se a pessoa quer gastar, eu forço fazer dinheiro. Então, você tem que fazer o dinheiro para que isso aconteça. Porque não adianta você querer ganhar 5 mil para fazer tudo o que você quer e viver pagando juros no banco. Então, ok, você quer ter esse padrão de vida? Tudo é o padrão de vida. O que você quer? Seu objetivo qual que é? Seu objetivo é ter uma clínica? Então, nós vamos ter a clínica. É viajar? É viajar. Então, você vai poder fazer tudo o que você quer. Mas eu trabalho com o quê? Com fazer dinheiro e o administrar. Então, enxerga onde está na administração, né? Sabe onde está sendo aplicado o seu dinheiro, você enxerga isso, só que eu peguei uma pessoa que adora trabalhar, então ficou fácil para mim também, né? Mas é um conjunto, então ela podia muito bem fazer o dinheiro e gastar 100% do dinheiro, mas não, a gente aí consegue o equilíbrio. Então, ela faz o dinheiro mais, trabalha mais, mas ela consegue fazer tudo o que ela quer na vida. E aí não fica tão pesado, porque você consegue se realizar financeiramente. Porque é como eu falei, eu vim de uma cultura de trabalhar e não fazer nada. Então, eu não queria isso. Eu não queria viver a minha vida assim. E não quero passar isso para o meu filho. Mas a gente também não pode achar que a gente é imortal e que, né, a gente tem que ter precisa ter uma retaguarda. E quando você encontrou essa forma de me fazer poupar de outra forma, foi legal. Porque eu entendo que você foi me fazendo investir na minha carreira de uma forma que eu tivesse um patrimônio, nem que fosse um patrimônio dentro de onde eu tô. Então, eu não tenho terra, eu não tenho imóveis, mas dentro de onde eu tô, eu tenho um patrimônio. Mas né? A vida é isso, é você ter uma vida enxuta. Então, você tem uma casa ótima, funcional, enxuta, onde a prioridade sua, o que ela é? E é o que eu prego, nossa, nos meus cursos eu estou falando muito isso, tenha uma vida simples. Quanto mais a sua vida for simples, mais você vai curtir a vida. E vai poder fazer... O que adianta você fazer uma viagem internacional num congresso que você vai e ir lá olhar, não poder comprar nada e vir? Você não sabe quando você vai voltar para aquele país de novo. Então, você tem que curtir, você tem que fazer tudo que tem. Mas desde que você tenha condições disso, que é o padrão de vida que você estabelece. Então, você ter uma casa mais enxuta, não ter uma casa de milhões... que geram um custo muito grande para manter ela, você tem uma casa totalmente funcional, linda, maravilhosa, do tamanho perfeito para 3 pessoas. E quando a sua família vem, ela fica super bem confortada. Então, você tem todo esse patrimônio, você tem o carro que você quer. Então, você tem o que você quer, você escolhe. Mas dentro do teu padrão de vida que você desenhou. Então, assim, quer comprar um equipamento... acabou de fazer investimentos gigantes da clínica, tudo controlado, né? Então, sim, por isso que eu falo, é muito importante você entender o conceito do milionário, né? Porque a pessoa, para ser milionária, guardar ali 1 milhão no banco e te falar que é milionário é fácil. Agora, como se tornam realmente o empreendedor milionário de sucesso? É nisso que nós estamos falando, né? Uma construção. E aí eu entro, né, fazendo parte dessa vida fantástica, 15 anos. Nossa, amo de paixão você, devo e falo isso, vai ficar gravado para o resto da minha vida, o quanto eu devo. Mas você não olhou na minha cara no primeiro dia. Não, mas tem que ser alguma coisa, né? Porque é difícil também, né? Falar... Eu falei, quem é essa moça? Aí você passou, eu falei, oi, você foi? E continua andando. Não, aqui, né? Tudo bem, passou. Mas enfim, eu lembro como se fosse, você tava com uma roupa preta, você tava grávida, você lembra disso? Não lembro. Credo, Alexandre. Eu acho que tô com amnésia. Mas assim, é um prazer enorme. Minha filha acabou de fazer 15 anos, você estava presente. Então, assim, a gente tem, ao mesmo tempo, tem uma relação muito forte. Eu também me posiciono muito bem. Então, assim, eu não sou uma pessoa que invado a vida, muito pelo contrário. Mas, né? Acho que isso eu quero só fazer uma ressalva aqui, que para quem não conhece a Alexandre, que um dia poderia também conhecer, a Alexandre, ela vai além do material, tá? Então, ela sai do material e vai para o espiritual.
Então, assim, quem não conhece você não sabe o quanto você se envolve. Realmente, você não entra nas nossas vidas pessoais, a gente convida você para as coisas, você não vai. Mas dentro do âmbito espiritual, você está sempre ali também cercando a gente, vendo o que está acontecendo, o que você está sentindo. Isso é bem bacana, que é como se fosse um anjo mesmo, né? Aquela coisa que fica cercando a gente ali e olhando. Então, isso é uma coisa bacana, que eu acho que isso é empatia, né? Por isso que eu falo que na vida, Deus, tudo tem o seu momento. E a minha mãe falava isso, não tem uma folha que cai de uma árvore se não for da vontade de Deus. Então, eu acho que, assim como eu estava lá naquele dia, naquela hora que você entrou, entendeu? E eu nem tinha pensado em consultoria, mas elas falaram, aí deu aquele insight, eu falei que eu queria. E eu não olhei pra sua cara. E você não olhou na minha cara, achei você metida, mas depois eu ainda insisti em falar com você. Não sou metida, sou brava, tenho cara de brava. É, a Alexandra é brava. E aí, o que acontece? Tudo isso não é por acaso. Então, também eu acho que quando acontece, quem tem você na vida, assim, não te dispensa. Você sabe disso. Por mais que a gente, assim, esteja caminhando bem, né? Sempre fica meio com uma dependência, sabe? Aquela coisa, não, assim, a Alexandra não dá. Não crio dependência, não. Assim, a Alexandra não dá. Mas é isso, ali, eu só tenho a agradecer também. Não, ó, muito obrigado mesmo. Assim, a gente veio para gravar até uma outra coisa e no fim a gente mudou. E eu achei que foi super legal, porque a gente nunca teve essa conversa mesmo, né? Embora uma sabe da outra. Você nem sabia que eu tinha achei metida, né? Então, tá vendo? Não sabia mesmo. Mas, assim, muito obrigada mesmo. E, assim, a doutora Narla, para quem precisar de uma dermatologista em Indaiatuba, ou que venha de outra cidade, pode vir também, é uma excelente médica. E é isso, né? Essa parceria aí que dure muitos anos ainda. Para sempre. Muito obrigada. Muito obrigada por tudo.